Bem, chegamos no capítulo 4 e o assunto agora é a análise de circuitos elétricos básicos, né? Circuitos elétricos resistivos, com a associação, né, dos resistores em série, depois em paralelo, depois misto. Então nós vimos antes a associação somente de resistores, agora nós vamos ver a associação série, associação paralela, associação misto, com os circuitos mesmo, né? Aplicando os circuitos, você aplicando diferença de potencial. Então vamos ver a primeiro, né? O circuito série, né? Aqui está uma ilustração, né? Vou aumentar aqui para nós vermos melhor o detalhe dessa configuração. Então assim, aqui eu tenho assim, ela está só apenas virada aqui embaixo. Na parte de baixo eu tenho uma fonte, né? Um exemplo representando uma bateria, aplicando uma diferença de potencial num circuito, né? Num circuito que é composto de 3 resistores em série, ok? Então eu fecho, né? Eu fecho um caminho, né? Um circuito elétrico é isso. Eu faço as interligações dos resistores junto com a bateria, né, junto com a fonte aqui. Eu fecho um caminho, fecho um circuito aqui, ok? Então vai ter circulação de corrente, claro, né, limitado pelos valores aí, né, pelos valores tanto da fonte quanto os valores de resistência, né? Então, assim, qual é a diferença dessa ilustração e dessa? Olha só, eu tenho 3 resistores, né? Eu tenho aqui, tá falando aqui, posso ter N resistores, né? Mas vamos supor, eu tenho 3 resistores aqui, eles estão em série, então primeiramente, né? Eu posso ter uma resistência equivalente, né? Uma resistência que ela represente isso aqui, é isso que está mostrando aqui. Então é como se fosse, eu podia simplificar esse circuito, eu poderia ver um circuito dessa forma, na qual a resistência total é a soma dessas 3, porque é um resistivo em série, né? Então se soma, ok? Só que agora, né? Mas quando eu vejo só simplificado com uma resistência equivalente ou uma resistência total, o que acontece é que eu posso ter o valor da corrente total, né? Porque a corrente só tem um caminho, né? Ela é única aqui, olha, né? Só tem um caminho. Então a corrente ela vai ser igual em qualquer ponto que você, se quiser colocar um amperímetro aqui, vai dar uma corrente, né, equivalente àquele circuito. Você pode interromper, colocar o amperímetro aqui, vai dar a mesma corrente, porque é um único caminho. Só tem uma única corrente aqui limitada pelo valor da bateria e pela resistência, pela soma dessa resistência, que é a resistência equivalente. Então quando eu olho, né, somente o equivalente, então eu enxergo a resistência total também da mesma forma, né? Só que quando eu tenho o circuito mesmo assim destrinchado, né, como está aqui, eu posso medir as diferenças de potenciais, né, que tem, né, a tensão sobre cada elemento, cada resistor ali, né? Então isso que estou mostrando aqui. Então a gente pode estar simplificando, né, enxergando as 3 resistências aqui ou mais resistências em série como uma resistência total para calcular a corrente total, tudo isso. Mas quando eu quero ver as quedas de tensões, eu tenho que realmente pegar o circuito mesmo como ele é originalmente. Então nós veremos uma fórmula, né, que já começando a usar a lei de Ohms, depois nós vamos ver outras leis, que assim, eu aplico uma diferença de potencial no circuito, né, aqui entre o A e B, eu tenho uma tensão entre A e B, certo? Essa tensão vai estar distribuída, né, dependendo das quedas de tensão. Então eu tenho uma tensão sobre R1, eu tenho uma tensão sobre R2, eu tenho uma tensão sobre R3, né? Então a soma das tensões sobre as resistências tem que dar a tensão total que eu estou aplicando no circuito, né? Eu estou aplicando uma diferença de potencial total no circuito, ela tem que estar distribuída nos elementos, né? Isso é uma das leis também que nós veremos. Então, para o circuito série, vamos lá no Tinkercad, que é um software bacana para nos ajudar a não ficar tão abstrato, né? Então aqui, né, eu agora, para agilizar, eu já montei o circuito, né? Não é um curso de Tinkercad, mas nos primeiros vídeos eu mostrei até como vai montando, mas já estou até dando o link aqui, referência de cursos do Tinkercad, quem quiser fazer. Mas assim, agora já estou montando para dar velocidade aqui, né, no vídeo. Ok? Então eu coloquei aqui, olha, eu montei uma fonte, né? Quando a gente for simular, então eu ajustei as duas fontes aqui, ó, as fontes para 10 volts, ok? Só para mostrar para vocês. Então aqui eu coloquei 3 resistências. Então que valor essa resistência? De novo, sempre treinando o código de cores, né? Então olha, eu posso aumentar aqui só para a gente ver código de cores. Então eu tenho aqui, ó,
marrom é 1, aqui é um dígito significativo, marrom é 1. O segundo também é significativo, só que o preto é 0, então 1, 0. E aqui a quantidade de zeros que é preto, é 0, então nenhum 0, então é 10 ohms. Aqui é 30 ohms, que é laranja, né? Preto e pretos, né? 30 ohms. E aqui vai dar 60 ohms, então 10 com 30, 40, mais 60, 100 ohms. Então o equivalente, né, se eu for somar essas três resistências, é igual ao equivalente aqui 100 ohms, é isso que eu estou fazendo só para a gente ver. Então quando eu vou simular, então eu vou rodar o Tinkercad, então como eu estou rodando aqui um equivalente, né, uma resistência equivalente, obviamente que eu estou aplicando a mesma diferença potencial aqui nesse circuito, né, um circuito equivalente, estou aplicando a mesma diferença potencial, e aqui eu tenho, nessa fonte aqui, a saída dela é como se fosse um amperímetro medindo a corrente que vai circular, a corrente total. Então está pegando a corrente que está circulando no total aqui, nesse caso passando em todos os resistores e voltando para a fonte. Nesse caso aqui passando só numa resistência equivalente, mas é o mesmo valor, ok? Porque ela é uma resistência equivalente. Quando a fonte aplica uma diferença de potencial aqui nesse circuito, ela não sabe se você tem 3 resistores, 1 resistor, 2 resistores. Ela enxerga a resistência equivalente, né? Então, na verdade, por isso que não muda nada aqui, ok? Mas claro que é como eu disse, quando nós queremos ver mais dados do circuito, eu quero medir quedas de tensão e tudo, eu preciso ter o circuito mesmo original aqui, né? Ok? Então, vamos ver também, comprovar mais uma das teorias, que a soma das quedas de tensões é igual, a soma da queda de tensões em cada resistor é igual à tensão total que eu estou aplicando. Eu estou aplicando uma tensão total, uma diferença de potencial de 10 volts. Então 10 volts tem que estar distribuído entre a queda que está aqui, a queda que está aqui e a queda que está aqui, ó, ok? A corrente que passa em cada um é a mesma, certo? A corrente. Só que o valor da resistência é diferente. E nós vimos lá que, pela lei de Ohms, que tensão é igual a R vezes I. Se eu quero achar a tensão que está aqui, é a corrente que passa aqui vezes R. Só que esse R é 10, certo? A corrente é a mesma. Esse R é 30, a corrente é a mesma. Esse R é 60. Então vai dar maior, quanto maior a resistência, né, vai dar maior queda de tensão. Então vai ter uma tensão maior aqui, que essa tensão vai ser um pouquinho menor que essa, porque aqui é 30, né? Esse aqui é 60, e esse aqui é 10, que vai ser menor que todas as quedas. Mas se eu somar a queda que está aqui, mais essa aqui, tem que dar os 10 volts. E vamos colocar agora multímetros, né? Vamos colocar multímetros para nós medirmos aqui. Então vamos só melhorar o zoom aqui de novo, dar uma abaixada no zoom, só dar uma arrumada aqui, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar esse aqui, eu vou colocar mais um aqui, obviamente, e vamos ver depois. Tá. Aqui eu não preciso medir a queda de tensão, porque é o circuito equivalente, eu estou aplicando os 10 volts, os 10 volts está aqui em cima, né? E a corrente eu já tenho a medição dela aqui, como eu tenho aqui, então eu só quero ver as quedas de tensões. Então eu vou pegar aqui, olha, eu vou medir aqui, olha, eu vou medir a queda de tensão nessa resistência primeiro. Olha, eu poderia ficar trocando a cor do fio, né, a cor do fio para ficar legal, mas não precisa, né? Eu só estou medindo. Claro, se você inverter só a polaridade do seu voltímetro, você vai ficar, vai marcar menos, né? Menos o valor que daria, né, se você ligar os polos certo, que nem esse aqui é o polo positivo. Então, se você quiser ter todo esse capricho, então sempre aqui. Aqui eu estou com potencial positivo, né? E eu estou botando negativo, então vai marcar certinho. Se eu tivesse só, eu estou dizendo que se eu tivesse só invertido só as pontas de prova, o valor absoluto é o mesmo, só vai estar menos, vai dar uma medição invertida, porque eu estou ligando invertido, né? Não porque tá errado, tá? Vamos lá, então esse aqui é o negativo, olha, eu vou tá ligando, depois eu acerto a cor aqui. Certo, vou acertar a cor desse aqui, preto, e ligar o último aqui. Ligar aqui. Ok, deixa eu arrumar aqui. Bom. Só acertar a cor desse. Bom, eu só estou demorando porque o que eu fiz aqui ficou meio bagunçado, mas é o mesmo circuito, eu só estou colocando um voltímetro aqui para medir
a tensão sobre essa resistência, eu estou colocando outro voltímetro para medir nessa e eu estou montando para medir nessa. Eu disse para vocês que a soma total, a soma das 3 quedas de tensão, a soma das quedas de tensão em cada resistor tem que dar tensão total. Então, e eu disse para vocês que como a corrente é a mesma que está circulando aqui, né? Então, esse é um valor de menor resistência com relação a esse, e esse valor de menor resistência com relação a esse. Então, aqui vai dar uma tensão, mas menor do que essa, e essa aqui menor do que essa, mas a soma de todas tem que dar os 10 volts. Vamos rodar a simulação. Vamos lá, estou aplicando 10 volts, aqui está dando em milivolts, né? Mas isso aqui já é automático, então aqui é 1 volt, tá ok? Por quê? Eu estou com 100 mili, ok? Multiplicado por 10 ohms, então eu tenho 1 volt. Eu tenho 1 volt aqui. Aqui eu tenho 100 mili multiplicado por 30, né? Por 30 ohms. Então eu tenho 3 volts aqui. E aqui eu tenho 100 mili, 0,1 ampere, né? Que é o 100 mili a corrente, multiplicado por 60. Então eu tenho 6 volts. 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Então realmente comprovando que a soma das quedas é uma teoria, né? É uma das teorias, né? A soma das quedas de tensões no circuito, né, é igual à tensão total aplicada. Então a diferença de potencial total aplicada ao circuito vai ser a soma de todas as diferenças de potencial em cada elemento, no caso os elementos resistivos aqui, ok? Então é isso que nós estamos vendo aqui. Então aqui é um circuito equivalente, eu não preciso medir esse potencial aqui em cima porque é o mesmo 10 volts. Mas só para dizer que se eu somar todas as resistências, né, dividir 10 pela resistência total, eu tenho a corrente, né, eu vou ter um valor de resistência aqui. Então é isso. Nesse vídeo nós falamos então sobre circuito série, né, circuito elétrico já aplicando resistores em série, somente em série. Depois na próxima nós vamos ver paralelo, depois nós vamos ver misto, e depois nós sempre vamos ver, sempre misturando as configurações, que é misto mesmo, em série, paralelo, tudo isso. Sempre lembrando, vamos sempre bater a tecla nos conceitos dos códigos de cores, né? Que sempre vendo que no circuito série a corrente total, a corrente que circula é uma única corrente no circuito série, e que sempre que a soma de todas as quedas de tensões, as diferenças de potencial em todos os resistores, vai ser igual à tensão, a diferença de potencial que você está aplicando total no circuito, ok? Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem agora, tá? Muito obrigado pela atenção.